último golpe do judiciário contra o Brasil. É isso mesmo que você ouviu. Será que este é o fim? A gente possivelmente vai chegar a alguma conclusão até o final do vídeo, mas, independente de tudo, eu acho que o tema é bastante oportuno, já que amanhã, dia 17, temos manifestações convocadas para pedir o impeachment de Gilmar Mendes. Sem muitas delongas, vamos começar o nosso vídeo. E esse vídeo aqui, ele se baseia numa thread criada pelo Roberto Mota no Twitter. Eu não peguei a thread inteira, eu tirei alguns pontos. Eu trouxe alguns pontos aqui que eu acho que é interessante para a gente chegar nessa conclusão e obter uma possível resposta. Então, comecemos. O Roberto, ele começa a falar aqui. Primeiro, criar uma progressão de regime, reduzindo as penas dos criminosos a 1/6 da sentença, e nós ficamos calados. Eu não sou jurista nem nada e fui pesquisar sobre essa questão, e a progressão do regime aparentemente vem da Lei de Execução Penal, que é uma lei de 84. E ele fala que depois estenderam a progressão do regime aos crimes hediondos. Achamos muito estranho, mas continuamos em silêncio. E aí, sobre os crimes hediondos, eu fui pesquisar, né, e me deu muito trabalho, que eu não entendo da área. E aparentemente, a lei de 1990, ela vedava o direito ao condenado, independente do tempo já cumprido ou de seu comportamento. Previa a antiga redação do artigo 2º e 1º que a pena para crime hediondo deveria ser cumprida em regime integralmente fechado, ou seja, implicitamente negava-se a progressão a regime menos rigoroso. A atual redação determina que a pena será cumprida inicialmente em regime fechado, cabendo a progressão se cumpridos 2/5 ou 3/5 de seu tempo, se primário ou reincidente respectivamente, e desde que haja comportamento favorável. Ou seja, o crime hediondo, antigamente era você ficava preso, tantos anos, vai ficar preso, não vai ter progressão de pena. Depois mudaram isso. E eu aqui achei um texto aqui na internet, né, que diz que em fevereiro de 2006, o Supremo Tribunal Federal, o STF, por 6 votos a 5, percebam que sempre 6 votos a 5, quando é algum tema assim, em teoria assim meio tenso, né, dramático, que pode causar uma certa polêmica, um tema polêmico, é sempre 6 a 5. Considerou inconstitucional o primeiro alguma coisa, né, do artigo 2º da lei que vedava a possibilidade de progressão de regime. Continuando aqui, ele fala: criaram a visita íntima para que os criminosos fizessem sexo na prisão e ficamos quietos. Eles também têm direito, nos disseram. Até os estupradores. Criaram a remissão de pena por leitura para reduzir mais a pena para cada livro lido pelo preso e achamos interessante. E sobre isso daqui, eu achei uma notícia aqui que é interessante. Olha o que essa notícia fala. Esse entendimento firmado nesta segunda-feira, 19/3, pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao negar 3 ações diretas de constitucionalidade que buscavam invalidar as leis fluminenses, e aí tem os números, 2 delas foram propostas pelo deputado estadual Flávio Bolsonaro e outra pelo Ministério Público. Em 2015, os deputados estaduais Marcelo Freixo, do PSOL, e Jorge Pisciani, do PMDB, e André Siciliano, do PT, apresentaram 2 projetos de lei para extinguir as revistas vexatórias, no caso, as visitas íntimas. Eu trouxe isso aqui assim, ó, em 2015, a gente tem visita íntima, né, tem tudo, isso aí, por aí vai. Flávio Bolsonaro, ele era a favor assim, não, tem que ter realmente a revista íntima, tem que ser revistado, porque nunca se sabe, a mulher às vezes pode entrar com alguma coisa, o parceiro, né, pode entrar com alguma coisa. E olha quem era contra, né, a essa revista: PSOL, PT e também o Jorge Pisciani, do PMDB. Olha os nomes, são nomes conhecidos do cenário público. E aqui ele fala, né, no final,
Que ele fala, né? Instiga as revistas vexatórias em prisões e estabelecimentos de recuperações de adolescentes no estado. Alegando vício de iniciativa, o governador Luiz Fernando Pezão vetou integralmente as propostas. E aqui ainda sobre as visitas íntimas, o STF também deu seu parecer, né? Decidiu manter a decisão de proibir revistas íntimas consideradas vexatórias em visitantes em unidades prisionais. Na sentença, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, argumenta que há meios menos invasivos de impedir a entrada de itens proibidos nos presídios. E aí, né, a Procuradoria-Geral do Estado, no caso aí de Santa Catarina, recorreu à decisão sob o argumento de falta de recursos para o cumprimento integral da medida. A Defensoria Pública de Santa Catarina, que ingressou com a ação em primeira instância, divulgou o despacho da ministra em 30 de agosto. Ou seja, o STF também falou, não, revista íntima temos que proibir, pelo menos é o que está falando aí. É o posicionamento do STF. E eu acho que a população, não sei, né? O que é que vocês acham aí? A revista deveria ser feita ou não? E aqui mais algo interessante. Depois criaram as saidinhas temporárias em 7 feriados por ano. E aqui eu peguei uma matéria de 2017 que diz assim que a Câmara aprova novas regras. E o importante aqui, ó, a Câmara aprovou nesta quinta-feira projeto de lei que dificulta o chamado saidão. Isso é importante, né? Que dificulta. E aqui fala assim, que o autor do projeto, Cláudio Cajado, ressalta que da forma do que está proposto na legislação, a saída temporária dos detentos contribui para o aumento da violência e da intranquilidade social. E também fala ali no final que durante os debates, o deputado delegado Edson Moreira destacou que metade dos presos que conseguem a regalia não voltam para o presídio. E eu pergunto a vocês são a favores ou contra as saidinhas? Mas eu trouxe essa matéria aqui sobre as saidinhas porque tinha esse contraponto. Medida atroz, diz deputado. Em caminho contrário, parlamentares do PSOL apresentaram um requerimento para excluir o projeto da pauta de votações desta quinta-feira. De acordo com o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, apenas 5% dos detentos liberados em saídas temporárias não retornam ao presídio. Independente de quem está a favor do número, vocês percebem assim que o PSOL sempre assim está do lado, em teoria, dos direitos humanos? Tire suas conclusões. E aqui, continuando a thread, né, do Roberto, ele diz assim: depois criaram o ECA, no caso o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a lei do SINASE garantindo a impunidade dos criminosos com menos de 18 anos. Nem ousamos sussurrar qualquer protesto, temendo ser acusados de querer encarcerar nossas crianças. E aqui eu fui pesquisar, eu não sabia. E diz assim, ó: desde o fim do século XIX, o país teve pelo menos 3 mudanças oficiais de idade mínima, da idade mínima, né? A primeira delas surge do primeiro Código Penal da República, que permite a responsabilização criminal de crianças entre 9 e 14 anos, desde que passem por uma avaliação psicológica para saber se pensavam ou não como adultos. Olha como era no passado. Essa ideia assim que, será que sempre foi assim? Às vezes a gente tem que procurar o passado para tentar entender e ver, pô, isso aqui é natural, não é? Será que existe outra possibilidade? Será que já fomos diferente? Aí, em 1927, o primeiro Código de Menores muda a idade mínima para 18 anos. Depois, em 1932, o governo provisório de Getúlio Vargas faz uma reforma geral no primeiro Código Penal da República para afirmar que a maioridade penal seria de 14 anos. E aí depois vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi aprovado em 90, e reforça que a responsabilidade de proteção integral das crianças e adolescentes até os 18 anos são responsabilidade da sociedade e do Estado. Agora perceba uma coisa engraçada nisso. Existe uma PEC desde 1993 para reduzir a maioridade penal, 93.
Essa matéria de 2015 falando, Câmara aprova em segundo turno PEC que reduz a maioridade penal. E aí, essa imagem de fundo, né? É do site oficial, acho, do governo, Senado, Congresso, enfim. Tem ali as datas que as coisas aconteceram e olha ali, ó. 21 de agosto de 2015, lá no final. Mesa diretora da Câmara dos Deputados. Remessa ao Senado Federal por meio do ofício número 495/15/PS-GSE. Ou seja, foi para o Senado, 2015. Vamos aqui. Aqui já mudou. Mas enfim... Aqui era pra eu ter colocado a notícia que eu esqueci de colocar o copy na internet. Vocês vão perceber que Major Olímpio esse ano, ele falou que vai ser uma das coisas que eles vão tentar pautar. Que tá parado desde 2015 essa PEC. Vocês percebem? Olha o tempo que demoram para as coisas acontecerem no Brasil. Uma PEC que foi apresentada em 1993. Ela foi julgada na Câmara dos Deputados em 2015. E tá parada desde 2015, a gente já tá no final de 2019, que é pra reduzir a maioridade penal. Eu pergunto, vocês são a favor, vocês são contra? Será que isso é certo? Será que isso é errado? Como vocês se sentem sabendo que tá parada no Senado Federal? Será que é uma coisa que seria pra ser discutida? Será que não seria ser? Isso aqui tudo envolve o sistema judiciário, né? Mas vamos continuar aqui. Aqui o Roberto fala, né? As ONGs dos direitos humanos se uniram contra a construção de presídios. Depois, diante das celas superlotadas, pediram piedade para os criminosos. O Brasil prende demais. Anunciaram em uma grande campanha. Acreditamos em tudo isso, esquecemos das vítimas. Depois, demonizaram a polícia e assistimos passivos a caça aos policiais. E aqui eu só peguei duas matérias, uma que fala, né? É o diário, vem do diário Esquerda Diário, né? MRT, Movimento Revolucionário de Trabalhadores. 10 momentos em que a polícia brasileira mostrou sua verdadeira cara assassina em 2016. Brasil. Polícia brasileira é a que mais mata no mundo, diz relatório. Segundo a Anistia Internacional, em geral, são homicídios de pessoas já rendidas, que já foram feridas ou alvejadas, sem qualquer aviso prévio. E aqui sobre polícia, eu gostaria de deixar para vocês uma recomendação de assistirem o canal Brasileirinhos. Assistam os primeiros vídeos, Brasileirinho 1, 2, 3, 4 e 5. Vocês vão conseguir ter assim, uma visão sobre o que é a polícia, o que é o policial. Possivelmente a classe mais heróica do Brasil, principalmente o policial que lida com crime organizado. O tipo de vida e de riscos que essas pessoas estão submetidas todos os dias quando vão trabalhar. Assistam o canal Brasileirinhos. São vídeos muito fortes, que eu não tem muito desses vídeos que possivelmente vocês vão parar no meio, vocês vão falar assim, não, eu já entendi a mensagem, eu não quero continuar vendo isso daqui. Pra quem já assistiu o anime, que tinha aquele filme que tinha o anime chamado Yu Yu Hakusho, uma das temporadas finais, existia uma fita que o cara queria revelar, que essa fita, caso as pessoas assistissem, elas poderiam ficar tão chocadas que mostravam as piores misérias da humanidade. E esses vídeos do Brasileirinho até parece isso. E aqui continuamos. Isso aqui também é interessante. Quando o CNJ criou a audiência de custódia, com a única finalidade de verificar o bem-estar do preso e livrá-lo da cadeia em 24 horas, nem fomos informados. E aqui uns fatos sobre a audiência de custódia. O autor da proposta é o senador Antônio Carlos Valadares. De qual partido? Partido Socialista Brasileiro. E aqui você vê que houve divergências por exemplo, do senador Valdemir Moca e da Simone Tebet. E a Simone Tebet, ela até fala aqui, né? Segundo ela, haveria o risco de impunidade e fala: se aprovarmos o projeto da forma como está, ele garantiria ao preso o direito de ser solto independentemente do crime cometido por não ser levado a juízo em 24 horas. E se ele cometeu um crime hediondo? E sabe o que é mais interessante sobre a audiência de custódia? Quem também apoiou a audiência de custódia foi o IDD, Instituto de Defesa
Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Coisa mais confusa. Eu vou ler aqui, primeiro aqui a parte de baixo e vou voltar a parte de cima. Ó. Desde 2011, o IDD trabalha pela regulamentação das chamadas audiências de custódia. E aqui voltemos lá para cima de novo. Ó. O IDD, no caso, é uma organização não governamental brasileira fundada em 2000, idealizada por Márcio Tomás Bastos, com um grupo de advogados criminalistas. E aqui do lado, quem é Márcio Tomás Bastos, para refrescar a memória? Márcio Tomás Bastos foi um advogado criminalista brasileiro. Foi ministro da Justiça do Brasil durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva e durante 3 meses do segundo, entre 2003 e 2007. E também foi presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, de 87 a 89. Preciso falar mais alguma coisa? Vamos pro próximo. Proibiram o cidadão de portar armas, ao mesmo tempo em que facções passaram a portar armamento de guerra e nos convenceram que, assim, estávamos mais seguros. Em 2005, 63% dos brasileiros votam em referendo a favor do comércio de armas. A população falou, nós queremos ter armas. E aqui uma matéria do antagonista, né, que fala assim, Onyx Lorenzoni afirmou há pouco tempo na CCJ da Câmara que Lula desrespeitou o referendo de 2005 sobre a proibição da comercialização de armas de fogo no país. À época, 64% dos brasileiros votaram contra a proibição, decidindo contra o Estatuto do Desarmamento aprovado em 2003. É que, entre parênteses, a fala do Onyx, né, Lula usou a caneta para desarmar a população, desrespeitando a vontade popular. Até um dia que percebemos que todo mundo já tinha sido assaltado. Até que passamos a viver com medo permanente. Até o dia em que o STF declarou que só vai ser preso quem não tem um bom advogado. E esse dia é hoje. E aí, essa thread, né, foi em virtude a questão da segunda instância. Por 6 votos a 5, a STF muda de posição e decide contra a prisão após condenação em segunda instância. Depois, glamourizam os traficantes, meros comerciantes varejistas, e continuamos assistindo às novelas, minisséries e filmes sem protestar. E só aqui mais uma vez para deixar claro, deixa eu voltar aqui, só aqui no início, para realmente voltar aqui, dar os créditos aqui novamente ao Roberto Mota. A thread aqui foi dele, eu só tive o trabalho assim de buscar algumas informações extras para complementar algumas notícias. E sobre a questão do último golpe do judiciário, não é a questão apenas do STF. Porque você vê, o sistema judiciário ele é composto de leis, de juízes, advogados, promotores, o STF também é um membro e tudo. E quando eu coloco assim o último golpe, eu realmente entendo que essa última decisão da segunda instância pode ter sido o último golpe. Pode ter sido o último golpe. Caso nada aconteça e isso seja revertido ou alguma coisa mude, vai ser o último golpe que realmente vai ser o fim de ser preso, né? Tipo assim, não, ninguém vai, é o início da impunidade completa, é o fim. O sistema judiciário não vai prender mais ninguém. O sistema judiciário chegou ao fim. Virou o país da República das Bananas. Ou talvez essa decisão da segunda instância foi o fim do sistema judiciário atual. Porque amanhã está marcada as manifestações para o impeachment do Gilmar Mendes. E será que essa decisão gerou na população um anseio e uma energia tão grande de mudança que isso pode começar nesse pedido de Gilmar Mendes e pode terminar no novo modelo judiciário que realmente venha para proteger o cidadão, venha para garantir que seu filho possa brincar na rua, como eu tenho 28 anos, estou para fazer 29, e eu pude brincar na rua. Sou do interior, numa cidade pequena, pude brincar na rua. Será que hoje as crianças podem brincar na rua? Será que hoje as pessoas têm coragem de sair
portando o celular, andando na rua segurando o celular, sem esconder a carteira, às vezes dentro da cueca. As mulheres às vezes escondem dinheiro no sutiã. Será que essa última decisão, esse último golpe decidido no STF, foi a energia, o impulso que faltava para romper essa corda, que o pessoal sempre fala que a corda tá esticando e a corda tá para romper? Será que a corda vai romper dessa vez? E a população só vai parar quando o sistema judiciário voltar a representar os interesses do povo? Então deixo com vocês essa reflexão. Deixo com vocês alguma dessas informações. Esse aqui é um vídeo que quem deveria ter feito esse vídeo aqui pra vocês deveria ter sido pessoas como o Evandro Pontes, jurista, cara que entende sobre até a questão da corrupção, do direito no Brasil, né, do sistema, dessa questão do sistema judiciário de tudo. Eu sou um simples cara, acho que eu sou. E eu tô trazendo aqui pra vocês algumas notícias, alguns fatos, pegando aqui informação de outras pessoas, tentando juntar, tentando conectar algumas coisas a mais para isso dar um pouco mais de sentido. Mas por hoje é isso. Gostaria de dar um aviso que eu vou estar viajando amanhã. Não sei como vai ficar minha publicação de vídeo pelos próximos 10 dias. Eu devo soltar alguns vídeos, mas não na frequência diária, como eu venho soltando todos os dias. Devo ter algum contratempo aí, não vou ter tempo de produzir vídeo. Foi pouca coisa que eu adicionei, vocês podem ver poucas matérias, mas isso consumiu um tempo muito grande. Eu não sou da área, eu não sabia como pesquisar, ler os textos jurídicos. Velho, eu acho que o sistema judiciário foi feito para o cidadão comum não entender. Porque eu não entendo porque tem que ser tão complicado algumas coisas, o jeito como que se escreve, como tudo. Mas enfim, não vou ficar falando sobre isso. Dá o joinha, dá a curtida. Eu gostaria que alguém fizesse esse vídeo chegar ao Evandro. Eu realmente queria ouvir assim, a opinião do Evandro Pontes sobre assim, o desenvolver do sistema judiciário no sentido assim de o passo a passo que o sistema judiciário foi tomando, de forma que ele se distanciou do anseio da população brasileira. Eu não sei, eu sinto assim que é um sistema criado por um grupinho pequeno e todo mundo às vezes meio que tem que assim obedecer, que quando você pergunta pro cidadão comum o que é que ele pensa, não que assim que o cidadão comum seja a pessoa mais sensata para falar sobre lei, mas em teoria, não sei, né? Às vezes o povo deveria estar sendo mais representado. Queria ouvir de alguma pessoa assim também. Mas é isso, já falei demais. Curtam, compartilhem o vídeo e estarei de volta em breve. Não garanto mais vídeos diários pelos próximos 10 dias, mas é isso. Tamo junto, valeu.